Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos faz refletir sobre a nossa relação com Deus e com as coisas deste mundo. Muitas vezes podemos nos distrair com as belezas e os prazeres da criação, e esquecer de quem é o autor e o fim de tudo. Podemos nos iludir com o nosso poder e a nossa sabedoria, e ignorar a Deus, que é a fonte de toda a verdade e de todo o bem. Podemos também nos acomodar com a nossa vida presente, e negligenciar a nossa vocação eterna, que nos chama a estar com Deus para sempre. Por isso, a palavra de Deus nos convida a reconhecer a Deus como o Criador e o Senhor de todas as coisas, e a não nos deixarmos enganar pelas aparências das criaturas. Também nos alerta sobre a vinda do Filho do Homem, que será um dia de julgamento para todos, e nos exorta a estarmos preparados e vigilantes, para não perdermos a nossa vida por causa das coisas passageiras deste mundo. Reconheçamos a Deus em tudo e estejamos prontos para o seu dia. Primeira leitura. Deus é o autor da beleza e da sabedoria. Leitura do livro da sabedoria. São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus, os que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é de nem tampouco, pela consideração das obras, chegaram a reconhecer o artífice. Tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo e o vento, o ar fugidio, o giro das estrelas, a água impetuosa, os luzeiros do dia. Se, encantados por sua beleza, tomaram estas criaturas por deuses, reconheçam quanto seu Senhor está acima delas. Pois foi o autor da beleza quem as criou. Se ficaram maravilhados com o seu poder e a sua atividade, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as formou. De fato, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, aquele que as criou. Contudo, estes merecem menor repreensão. Talvez se tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas deixam-se seduzir pela aparência, pois é belo aquilo que se vê. Mesmo assim, nem a este se pode perdoar. Porque, se chegaram a tão vasta ciência, a ponto de investigarem o universo, como é que não encontraram mais facilmente o seu Senhor? Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, nos mostra como os homens são insensatos por natureza, quando ignoram a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Eles se deixam seduzir pela beleza e pelo poder das criaturas, e as tomam por deuses, sem perceber que elas são apenas obras das mãos de Deus. Eles não são capazes de chegar ao conhecimento de Deus, partindo das suas obras, que são sinais da sua bondade e da sua grandeza. Eles se perdem na sua própria ciência, que investiga o universo, mas não encontra o seu Senhor. Esses homens merecem repreensão, pois são ingratos e cegos, e não dão glória a Deus, que é o autor da beleza e da sabedoria. Podemos nos perguntar: nós também somos insensatos, quando nos encantamos com as coisas deste mundo, e nos esquecemos de Deus? Nós também somos ingratos e cegos, quando não reconhecemos a Deus como o Criador e o Senhor de tudo? Nós também nos perdemos na nossa própria ciência, que nos faz orgulhosos e soberbos, e nos afasta de Deus? Que possamos aprender a ver Deus em tudo, e a dar-lhe graças por todas as suas obras, que são manifestações do seu amor por nós. Salmo responsorial. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos, o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas, seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. O Salmo responsorial de hoje é um hino de louvor a Deus, que se revela através das suas obras na criação. O salmista contempla os céus, o firmamento, o dia, a noite, o sol, e reconhece neles a voz de Deus, que proclama a sua glória e a sua sabedoria. O salmista também reconhece a lei de Deus, que é perfeita e agradável, que ilumina os olhos e alegra o coração, que é mais preciosa do que o ouro e mais doce do que o mel. O salmista então pede a Deus que o livre da culpa e do pecado,
e que aceite as suas palavras e os seus pensamentos, como uma oferenda agradável. Podemos nos perguntar: nós também louvamos a Deus pelas suas obras na criação? Nós também reconhecemos a sua voz que nos fala através delas? Nós também valorizamos a sua lei, que é a sua vontade para nós? Nós também pedimos a sua ajuda para vivermos de acordo com ela? Que possamos cantar com o salmista: os céus proclamam a glória do Senhor. Evangelho. Estejamos preparados para a vinda do Filho do Homem. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo: nesta noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho, tirado do Evangelho segundo Lucas, nos apresenta as palavras de Jesus sobre a sua vinda gloriosa, que será um dia de salvação para uns e de condenação para outros. Jesus compara esse dia com os dias de Noé e de Ló, em que as pessoas viviam normalmente, sem se preocupar com Deus, até que veio o dilúvio e o fogo, e as destruiu. Jesus nos diz que, nesse dia, não devemos nos apegar às coisas deste mundo, nem olhar para trás, como fez a mulher de Ló. Devemos estar prontos para deixar tudo e seguir o Filho do Homem, que nos chama para a vida eterna. Jesus também nos diz que, nesse dia, haverá uma separação entre os que serão tomados e os que serão deixados. Os que serão tomados são os que estarão unidos a Cristo, e os que serão deixados são os que estarão afastados dele. Jesus ilustra isso com a imagem dos abutres, que se reúnem onde está o cadáver. O cadáver é Cristo, que morreu na cruz, e os abutres são os seus discípulos, que se alimentam do seu corpo e do seu sangue na Eucaristia. Podemos nos perguntar: nós também estamos preparados para a vinda do Filho do Homem? Nós também estamos dispostos a deixar tudo por ele, e a segui-lo até a cruz? Nós também estamos unidos a ele pela fé e pela caridade, e pela participação na sua ceia? Que possamos dizer com Jesus: estejamos preparados para a vinda do Filho do Homem. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos ensina a reconhecer a Deus como Criador e o Senhor de todas as coisas, e a não nos deixarmos enganar pelas aparências das criaturas. Também nos ensina a estar preparados para a vinda do Filho do Homem, que será um dia de salvação para os que o seguem, e de condenação para os que o rejeitam. Que possamos, com a graça de Deus, viver de tal modo que quando Ele vier, nos encontre vigilantes e fiéis, e nos acolha no seu reino de amor e de paz. Amém. Vivamos para Deus e para o seu reino.